Olá, pessoal. Aqui é o professor Edson Soares e a nossa disciplina de hoje é matemática. E nós vamos dar continuidade ao assunto progressão geométrica, tá? A ideia é a seguinte: hoje eu vou resolver com vocês dois exercícios e um dos exercícios é um pouco mais aprofundado, mas o primeiro exercício a gente continua abordando um assunto tratado no segundo vídeo. Nós vamos tratar com outros termos, mas é a mesma forma de resolução. Para que isso? Para que vocês tenham uma condição de fixação, né, para elaborar e resolver esse exercício. Preste bem atenção no exercício. Olha lá. O que nós temos aqui é que o autor pede que nós montemos, né, uma PG onde se é conhecido o segundo termo e o quinto termo. Então a gente não tem uma relação entre a razão do segundo e o primeiro termo, nem do terceiro e o segundo, nem do quinto e o quarto. Então a gente tem só o segundo termo e o quinto termo. Tá ok? Vamos lá. Esse exercício a gente já fez no segundo vídeo e ele se torna um pouco mais fácil para nós agora no nosso entendimento, né? Vamos colocar aqui o seguinte, olha só. O que nós temos? O segundo termo, ele vai ser igual a 15. E o quinto termo, ele vai ser igual a 405. A gente já conhece, já sabe a elaboração do termo geral, que ele vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Então, nesse caso, seria 4, né? E nesse caso, 1. Então, nós temos que o A2, nosso segundo termo, vai ser igual ao primeiro termo multiplicado pela razão só. Por quê? 2 menos 1 é igual a 1. E aqui fica simplesmente Q. No quinto termo, nós temos que o nosso primeiro termo multiplicado pela razão elevada à quarta. Porque 5 menos 1 é igual a 4. Ok? Vamos colocar isso de uma forma invertida aqui para nós já facilitarmos a nossa vida na resolução do nosso problema, ok? Então, nós temos que A1, o primeiro termo multiplicado pela razão elevada à quarta, que vai ser igual a 405, né? E no outra linha, nós vamos escrever essa linha aqui, que o primeiro termo multiplicado pela razão é igual a 15. Olha, nós vamos agrupar isso e vamos dividir, realmente dividir, para que nós encontremos um caminho para a solução. De pronto aqui, já de imediato, nós vamos isolar o termo A1. Na aula passada, nós já vimos que quando há uma divisão e você tem a mesma base, os expoentes vão ser subtraídos, né? Então, nós temos que a razão elevado ao expoente 4 menos 1 aqui nesse caso. Isso tudo é igual a essa divisão, 405 por 15, que vai dar 27. Olha só, a razão aqui elevada à terceira vai ser igual. Olha, nós não precisamos nem fatorar, nós já vamos saber aqui que 27, se eu for colocar uma forma de fatoração, vai ser 3 elevado à terceira, porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Então, nós temos isso, 3 elevado à terceira. Eu sugeri na aula passada que eu poderia anular os dois expoentes porque eles são iguais. E se eu colocar uma raiz cúbica de 3 à terceira, eu posso anular isso. Então, aqui eu vou ter que a minha razão, né, anulando esses dois expoentes, que a razão vai ser igual a 3. Nós encontramos a razão. Eu vou usar a linha do segundo termo aqui, que já está mais fácil e é mais prático, para a gente encontrar o primeiro termo. Por quê? Porque eu preciso encontrar agora, tendo a razão encontrada, eu preciso encontrar o primeiro termo. Porque só assim, multiplicando pela razão, eu vou ter o segundo termo. E aí isso vai ser coincidentemente com o que o autor sugeriu para nós. Olha, já vendo aqui que a razão é igual a 3, se eu dividir, agora é dividir por 3, eu tenho que o primeiro termo é igual a 5. Mas nós vamos ter que provar, certo? Vamos lá.
3. O primeiro termo multiplicado pela razão, ele é igual a 15. Certo? Então, nós temos que o primeiro termo vai ser igual a 15 sobre a razão, que é 3, que nós encontramos. E a nossa razão vai ser igual, o nosso primeiro termo vai ser igual a 5. Tendo encontrado o nosso primeiro termo, eu posso começar a elaborar e montar a nossa PG, que foi o que o autor pediu, monte a PG. Então, a nossa PG ela vai ser assim, o primeiro termo é igual a 5, que multiplicado por 3 é igual a 15, que foi o que o autor nos deu como argumento no enunciado. O segundo termo é igual a 15. 15 vezes 3, nós vamos encontrar o terceiro termo, 45. 45 vezes 3, nós vamos encontrar o quarto termo, que é 135. E 135 vezes 3, nós vamos encontrar o que o autor sugeriu, 405, que é o quinto termo. E aí vai, entendeu? Mas nós encontramos a PG que o autor tinha pedido para nós. Vamos dividir a lousa aqui. Olha, a gente só consegue raciocinar na hora que você está resolvendo. Porque se você olhar, você encontrou a razão e o cara nos deu, o autor nos deu o segundo termo, a gente já tinha o primeiro termo conhecido, certo? E aí a gente poderia montar uma relação produto aqui para que nós pudéssemos, nessa constante sequencial, montar essa PG, chegando ao quinto termo sugerido pelo autor, ok? Vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, ele sugere o seguinte. Vamos definir isso aqui e deixar bem legalzinho. Pronto. Escreva PG, onde o segundo termo somado ao terceiro termo, complicou. O segundo termo somado ao terceiro é igual a 18. E o sexto termo somado ao sétimo termo é igual a 288. Vamos fazer isso. Presta bem atenção nessa resolução. Olha só. A gente vai usar conhecimentos que nós adquirimos nos outros dois vídeos para cá, ok? O segundo termo somado ao terceiro termo, ele é igual a 18. E o sexto termo somado ao sétimo termo, ele é igual a 288. Isso foi o que o autor nos deu como argumento para que nós escrevamos essa PG. Não dá para fazer ainda. Nós vamos ter que achar a razão, encontrar o primeiro termo, para que a gente comece a montar a PG. Ok? Vamos continuar. Olhando isso aqui e vendo que nós montamos dessa forma aqui, eu já tenho que A2 é igual a 1 vezes Q. Correto? Então, A3 vai ser o quê? A1 vezes Q ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Vamos montar isso. A1 vezes Q somado a A1 vezes Q ao quadrado é igual a 18. Correto? E aqui vai ser o quê? A1 vezes Q à quinta, que vai ser somado a 1 vezes Q à sexta, que é igual a 288. Lembrando que quando eu falo A1 é o primeiro termo, e quando eu chamo de Q é a nossa razão, que é a relação produto da PG. Olha só, se eu colocar esse A1 em evidência, que é o que eu estou fazendo aqui, eu vou multiplicar ele por 1 mais Q, correto? Então vai ser a quinta, né? Vou fazer o de baixo primeiro. Eu vou multiplicar ele por 1 mais Q também. Olha lá, multiplicado por 1 mais Q. Eu explico, é igual a 288. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Se eu colocar esse A1 vezes a razão elevada à quinta, eu vou ter que colocar entre parênteses, né, que ele está em evidência, 1, que é ele mesmo, mais A1
vezes Q a sexta. Mas, como é a quinta, ele fica só 1 mais Q. Se nós fizermos o termo multiplicativo, nós vamos chegar a isso aqui de novo, tá ok? Na linha de cima, o que nós vamos colocar é o quê? A1, né, vezes Q em evidência, e vamos colocar entre parênteses 1 mais Q. Olha só. Vamos agrupar isso. Vai ser igual a 18. Vamos agrupar e vamos dividir. Se nós fizermos dessa forma, nós vamos conseguir termos condições de anular esses dois termos, mais o termo A1, e só vai nos sobrar a razão para nós resolvermos aqui as nossas condições, né? Então, vamos anular esses dois termos e vamos anular o termo A1 também. Nós temos que 5 menos 4, porque a base é a mesma, 5 menos 1, aliás, é igual a 4. Então, nós temos que 5 menos 1 vai dar Q elevado à quarta, que vai ser igual a 288 por 18, vai ser igual a 16. Olha, 16 é igual a 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 2 à quarta. Então, nós vamos usar 2 à quarta por causa desse expoente, tá? Então, nós vamos ter que a razão elevada à quarta é igual a 2 elevado à quarta. Ok? Nós vamos anular esses dois expoentes. Nós vamos ter que a razão é igual a mais ou menos 2. Ok? Encontramos a razão. Vamos encontrar o nosso primeiro termo utilizando essa primeira linha aqui. Então, nós vamos usar essa primeira linha para nós encontrarmos o termo A1. Vamos lá. O primeiro termo vezes a razão mais o primeiro termo vezes a razão ao quadrado é igual a 18. Olha só, se eu colocar substituindo por 2, né, substituindo a razão pelo que eu encontrei. Então, vamos ter que A1 vezes 2, mais o primeiro termo de novo, vezes a razão elevada ao quadrado, que é igual a 4, vai ser igual a 18. Como eu estou usando muito o argumento de colocar em evidência, eu vou colocar o A1 em evidência aqui e vou fazer a nossa somatória. 2 mais 4 é igual a 18. Olha só, isso aqui vai ser igual a 6, né? Nós vamos ter que 6 multiplicado por A1 é igual a 18. Isso implica que o nosso A1 ele vai ser igual a 18 sobre 6. E o nosso primeiro termo ele é igual a 3. Encontramos o primeiro termo. Agora nós temos plenas condições de resolver e montar a nossa PG. Porque ele tem o primeiro termo e tem a razão. Então nossa PG vai ficar assim. O primeiro termo é igual a 3, que multiplicado por 2 é igual a 6, que multiplicado por 2 é igual a 12. E aí nós vamos recair numa condição do autor. O segundo termo somado ao terceiro termo é igual a 18. O segundo termo somado ao terceiro termo deu 18. Prova dos 9. Aí nós vamos ter o quê? Continuando. 12 vezes 2 é igual a 24. 24 vezes 2 é igual a 48. Chegamos ao sexto termo. 48 vezes 2 é igual a 96. E 96 vezes 2 é igual a 192. Chegamos ao sétimo termo. Agora nós vamos ter que somar o sétimo ao sexto. E ele vai ter que dar 288. Ó, 6 mais 2, 8. 9 mais 9, 18. Vai 288. Conseguimos resolver a nossa PG e acertar pelo enunciado que o autor propôs. Resolvemos. E aí eu queria mostrar para vocês que há um grau de dificuldade sim. Nós estamos nos aprofundando dentro do tema, dentro do assunto abordado, que é PG. Eu queria mostrar também para vocês esse exercício, porque é quase intuitivo, mas
teve um Enem que caiu uma PA na soma dos termos. E como o assunto ele é alternativo, ele é intercalado, pode ser que nesse Enem nós tenhamos a soma dos termos para montar uma PG ou encontrar uma razão. Olha, no livro do professor Bongiorno, ele sugere que nós encontremos só a razão. E aí ficaria muito fácil. Eu complementei o exercício e pedi que nós montássemos a PG, ok? Como eu estou sugerindo e indicando que talvez esse exercício parecido com esse caia no Enem ou caia num dos vestibulares que é quase certeza sempre cai, eu peço que vocês pratiquem. Peguem esse exercício e reproduzam ele várias vezes e várias vezes. Repitam ele várias vezes. Eu queria sugerir um negócio para vocês. Eu participei de uma palestra uma vez onde eu ouvi de um professor a seguinte frase. Para um jogador de futebol acertar num clássico uma falta, uma cobrança de falta no ângulo com exatidão, durante os treinamentos ele pratica esse mesmo chute pela distância 1000 vezes, porque o seu cérebro vai se condicionar à aplicação daquela força, à execução do movimento, para que ele pratique aquilo com exatidão e consiga alcançar a sua meta, que é o gol. Para você, como aluno, eu sugiro que você pratique, porque o cérebro vai ficar condicionado e o raciocínio vai ficar muito mais rápido. Quando você olhar um exercício desse, você vai simplesmente se deliciar, resolver ele, e acerto é a prática, tá ok? Olha, eu quero que realmente você tenha gostado dessa nossa resolução e eu vou falando para vocês que o próximo assunto nosso a ser tratado dentro do tema PG vai ser a somatória dos termos de uma PG, ok? Então, eu fico por aqui e até breve, pessoal.